Ora, o teorema do resto é uma segunda parte aqui desta matéria dos polinómios, em que nós aplicamos aqui um pequeno teorema, uma artimanha, um truque, um resultado, uma propriedade que nos permite calcular rapidamente o resto desta divisão. E o teorema do resto diz-nos que se eu dividir o polinómio por x menos 1, este resto aqui é precisamente o P de 1. Ok? Este resto aqui. Claro, o teorema do resto não me dá o quociente. Eu continuo a ficar sem saber o quociente. Teria que fazer a divisão efetivamente. Mas às vezes é útil percebermos logo qual é o resto. Porque o que nos vai interessar no futuro é quando o resto é zero. Ou seja, quando o P dessa divisão, o P desse número, desse zero, da solução é zero. Portanto, se é o zero da solução, será o resto do polinómio zero. Portanto, este é o que nos vai interessar. Está bem? Pode não ser zero e, portanto, aí não será depois útil fazer a fatorização de polinómios que iremos fazer mais para a frente. Portanto, na linha 1, basicamente eu vou fazer então, calcular, substituir por 1, P de 1. Então, menos 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 menos 2. Ora, menos 1 ao cubo, o menos está fora da potência, mesmo que estivesse dentro, como é ímpar, ia respeitar o sinal. E isto dá 0. O que quer dizer que o P de 1 é o 1 é um zero do polinómio. Também podemos dizer isso. Depois temos aqui uma divisão por x mais 1, portanto eu vou calcular o P de menos 1. Menos 1 ao cubo, atenção a este pormenor aqui, o menos 1 é que está ao cubo, claro que o menos que está fora pode ou não depois fazer a diferença, aliás fará sempre diferença, mas podem ou não alterar o sinal. 3 vezes menos 1 menos 2, ora, menos 1 ao cubo, como é ímpar, dá menos 1, mas com aquele menos 1 vai dar mais 1. Menos 3 menos 2, o que dá menos 4. Depois, dividir por x, eu estou a calcular, o x é como se fosse x menos 0, então é o P de 0 no fundo, menos 5 vezes 0 à quarta, menos 1 meio vezes 0, mais 3, o que dá 0 aqui, menos 0 aqui, mais 3, ou seja, 3. E por último, temos aqui um 2x menos 1, mas eu não vou trabalhar com o 2x menos 1, vou ter que fazer aquela pequena fatorização ou pôr em evidência que nós já fizemos nos exercícios anteriores, quando tínhamos que fazer refino para este tipo de funções de polinómios. É uma função afim, no fundo, não é? Mas com o coeficiente do x diferente de 1. Então eu vou calcular aqui o P de 1 meio. O P de 1 meio e não o P de 1. O mesmo processo, 1 meio ao cubo, menos 1 meio ao quadrado. Atenção aqui ao sinal, porque costuma dar aqui uma asneirazita, volta e meia. Pronto. 1 meio ao cubo é 1/8, porque é 1 ao cubo e 2 ao cubo, portanto 2 ao cubo 8. 1 meio ao quadrado é 1/4, ou neste caso menos 1/4, mais 1 meio. Isto dá 2/8 menos 1/4 mais 1 meio. Vou reduzir tudo ao mesmo denominador, o denominador 4, por exemplo, 1/8. O 2/8 é 1/4, aqui menos 1/4, olha, até nem vou, porque assim estes cortam já os dois, dá 1 meio. Pronto, os restos então são estes dois valores aqui. Pronto, e é isto. Teorema do resto.